Já está gravando, só acertar aqui a gravação de backup. E a gente grava aqui também, beleza? Ok? Então, hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar hoje, vai fazer já vai ensinar uma das técnicas, né, de resolução de circuitos, né? Resolução de circuitos elétricos. Como assim? Pensei que você falou que se você trabalha com lei de Kirchhoff das tensões, lei de Kirchhoff das correntes e lei de Ohm, dá para resolver qualquer circuito. Sim, com certeza. Eu vou fazer isso, tá? Eu vou pegar, né? E vou, né, fazer isso. Vou pegar, inclusive vou pegar um circuito aqui, que vai ser a nossa motivação, e vou mostrar como é que a complicação aparece quando o circuito fica mais complexo, fica mais com muito mais elementos, digamos assim, tá? Aí hoje a gente vai falar da análise nodal e vai chegar até análise nodal com fontes de tensão, tá? Que a gente chama que a análise nodal a gente vai ver que a gente deve usar quando a gente tem resistores e fontes de corrente. E quando tem fonte de tensão, atrapalha a análise nodal, mas a gente vai mostrar como é que se faz, tá? Aí na aula que vem, a gente vai falar sobre isso com mais detalhes, vai entrar em análise de malhas, né? E depois, da mesma forma, a gente vai falar de análise de malhas quando tem fontes de tensão e resistores. A gente vai encontrar malhas que tem fonte de corrente, né? E aí a gente vai ter que resolver esse tipo de problema. Né? Depois a gente vai passar para a análise nodal. Desculpe, aí a gente vai terminar os métodos de análise, que são esses, tá? Aí eu vou mostrar quando é que usa nodal e quando é que usa malha, tá? Malha é a mesma coisa que um laço, que um loop, tá? Só que a malha, ela normalmente ela é separada. Você tivesse a gente pegar um circuito e pensar assim, ó, isso é uma malha, isso é uma malha, isso é uma malha, isso é uma malha. Teoricamente, isso aqui também é uma malha, lá de fora. Só que no nosso livro a gente não considera malha isso. Por quê? Porque aí a gente não pode usar uma outra coisa que a gente vai usar aqui no curso, tá? Mas não está errado considerar, não está errado mesmo, porque é um percurso fechado que começa num ponto e termina no outro, certo? E que passa por ramos. Você tem... Quantas malhas você precisa usar para resolver um circuito? O número suficiente para você passar por todos os ramos do circuito. Entendeu? Ele tem que fechar, né? Então, por exemplo, eu tenho um circuito assim, ó. Se eu quero resolver o circuito, eu vou precisar usar. Passei aqui, já completei 4 ramos do circuito. Agora peguei mais 3, mais 2. Vocês estão entendendo? E na verdade eu tenho aqui 4 malhas. Beleza, a gente vai ver isso aí, né? E aí a gente mostra quando é que a gente usa nodal e quando é que a gente usa malha. Eu já até falei, nodal é quando você tem fontes de corrente e resistores. Malha é quando usa fontes de tensão e resistores. Só que aí você vai aprender mais tarde que você tem circuitos que você consegue. A gente vai mostrar os teoremas. Um dos teoremas que a gente vai usar é o teorema da transformação de fonte. Ou seja, a gente vai mostrar que toda fonte de tensão com resistor em série pode ser transformada numa fonte de corrente com resistor em paralelo, certo? Então, dependendo do circuito, você tem lá uma fonte com resistor em série e o resto é tudo fonte de corrente. Em vez de você ter que usar um método que a gente vai mostrar aqui, que é supernoide, você não faz nada disso. Simplesmente transforma aquela fonte de corrente com resistência em série numa fonte de... Desculpe, a fonte de tensão com resistência em série numa fonte de corrente com resistência em paralelo e resolve, tá? Então isso é uma das técnicas. Mas nem sempre dá para fazer isso, então a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? Por que não dá para fazer isso sempre? Porque às vezes tem resistores que são que não estão em série, estão em paralelo. Pode acontecer, claro, é só pegar um, né? Aí, ó. Isso aqui não é uma resistência em série, é uma resistência em paralelo com a fonte, tá? E dá um circuito, né? Tá ok? Dá um circuito, tá ok? Legal, a gente vai ver isso aí. Então vamos ver a motivação. A motivação é basicamente isso, ó. O que a gente faz aqui nesse circuito? Se a gente quiser descobrir a tensão no resistor, a corrente no resistor, a potência, etc., a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar e vai usar o quê?
as leis de Kirchhoff. Beleza. Então, dá para resolver esse circuito? Dá, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou usar as leis de Kirchhoff, né? Então, por exemplo, o que é que eu vou fazer aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer, né, se a gente vai ter que usar a lei de Kirchhoff das correntes, se a gente vai ter que usar a lei de Kirchhoff das tensões, né, eu aqui tenho duas fontes de corrente, tá? Eu sei os valores, uma é 1 e a outra é 4, certo? Mas, por exemplo, eu não sei que corrente é essa, nem o valor dela. Eu não sei que corrente é essa, certo? Eu não sei que corrente é essa. Aliás, eu também não sei se a direção que eu coloquei aqui está correta, certo? Eu não sei, tá? Mas eu sei o seguinte, se eu colocar nessa direção, isso vocês vão fazer. Primeira coisa que vocês vão fazer, colocar as correntes, tá? E as outras? Espera aí, só um instantinho. Alô? Alô? Depende do que você fala. Tá, beleza. Depois eu falo. Eu fico preocupado, eu não entendi se eu posso falar. Daqui a pouco a gente diz. Tchau. Desculpa, pessoal, aqui. Eu moro aqui em Maringá, mas minha família toda mora no Rio, né? Então, minha irmã ligando, a gente pode ser alguma coisa. Ela sabe que eu dou aula, né? Então ela ligou, mas ela pensou que de repente eu não estava. Ela sabe também que eu podia estar no meu escritório lá. Ela perguntou: está podendo falar? Eu falei: depende, o que é? Não, o negócio aí é um negócio de dinheiro, mas pode esperar uma hora, tá ok? Sem problema. Mas vamos lá. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer no circuito, né, que a gente viu, colocar as correntes, tá? Automaticamente saem as tensões também. Concordam comigo? As tensões vão sair aqui, ó. Mais e menos. Por quê? Convenção passiva, certo? Então, aqui, ó, mais e menos, certo? Ok? Legal? E aí? Bom, você pode agora, se quiser, ó, até, você poderia colocar aqui, ó, o nó, esse aqui é um nó, né? Lembrando que isso aqui é um nó. Ele não gostou. Isso aqui também é um nó. Aliás, eu devia ter falado isso. Isso aqui também é um nó, certo? Eu posso dizer que isso aqui é o nó 1. Isso aqui é o nó 2. Eu vou chamar isso aqui de nó 0, tá? Ok? Nó 0. A gente sabe também que num resistor, pessoal, olha só, se eu tiver o resistor ele vai estar entre dois terminais, certo? Esses terminais serão nós normalmente, certo? Então, se eu tiver entre o terminal A e o terminal B, aqui é mais, aqui é menos. Se eu tenho um resistor aqui, né, eu tenho uma corrente aqui nessa direção, então por isso que aqui é mais e por isso que aqui é menos, eu sei que VAB, que é a tensão em cima no resistor R, vai valer R vezes I. E lembrando que VA é a tensão no ponto A e B é a tensão no ponto B. Mas a tensão em relação a quem? Em relação a um outro ponto qualquer. Mas se você tem só os dois, você pode dizer que isso aqui, na verdade, também vale VA menos VB. Certo? A tensão de A em relação a um outro ponto. Por exemplo, você pode dizer isso aqui, ó. Você pode dizer que isso aqui é VA0. Desculpa, vamos botar. Eu não vou colocar aqui, vou fazer com 1 e 2 aqui, ó. Vai ficar igual ao do nosso problema. 1, 2. 1, 2. Eu podia dizer que isso aqui era V1, 0 menos V2, 0. Faz sentido. Não faz sentido? Se eu conhecer qual é o V0, né? Se eu conhecer qual é o V0, se eu disser que, por exemplo, se eu arbitrariamente dizer que esse V0 é igual a 0, uma referência, a gente vai usar. Então fica tudo mais fácil, porque aí fica V1 menos V2 direto.
né? Porque quem é V10 é V1 menos V0. Quem é V20? V2 menos V0, certo? Se você botar V1 menos V2, vai dar V10 menos V20, V1 menos V0 menos V2 menos V0, né? Vai cortar os V0s aqui, né? Porque o V0 é comum, né? É zero, mas ia cortar de qualquer maneira, porque é menos ia dar mais. E aí você fica com V1 menos V2, tá? É porque às vezes as pessoas se confundem quando aparece, por exemplo, V1,2. Por exemplo, qual vai ser a tensão no resistor de 2 ohms, né? Olha só como é que a gente pode fazer. A gente sabe que a gente quer descobrir quem é V10. Só que não é V10, né? É simplesmente V1, né? Quando aparece V10, V1 terra, a gente chama isso aqui de terra também, né? O V de terra é igual a 0 volts, certo? 0 volts. Então, se eu V10 é V1. Quanto é que vale, né, a nossa, essa corrente, essa tensão aqui? Vale, vou botar aqui nomes, né? Vou chamar isso aqui de I1, chamar isso aqui de I2, vou chamar isso aqui de I3. Olha só, o V1 menos V0, que é o V10, né, que é esse cara aqui, ele vale 2 vezes I1. Por quê? Isso aqui é a lei de Ohm, certo? E aí você consegue encontrar o valor de I1. Concorda? Você consegue encontrar o valor de I1? Não consegue? Tá, mas de qualquer maneira você encontra também, né, esse V1 aqui, né, que é o V10, digamos assim, certo? Por que é importante? É que você consegue encontrar justamente isso aqui, ó, tá? Esse V1 aqui, tá? Aqui tá, por que a gente vai precisar desse V1? Vocês vão ver já já. Aqui é a mesma coisa, ó. Quem é esse cara aqui? É V12. Concordam que é V12? É do V1 até o V2. E quanto é que ele vai valer? Pela lei de Ohm, V12 vale 6 e 2. Ó, e 2, né? E 6. E quem é o V2? Que é a mesma coisa que V20. Vale 7 vezes e 3. Certo? Então, olha as equações que eu estou usando aqui, ó. V1, V2, V12. Aí eu tenho I1, I2 e 3, não é isso? Não é? E eu tenho, né? Eu tenho também eu tenho aqui como fazer as equações agora, porque eu posso usar a lei de Kirchhoff das correntes e a lei de Kirchhoff das tensões. Eu só usei a lei de Ohm até agora, concordam comigo? Eu só usei a lei de Ohm. Com a lei de Ohm eu consegui essa equação aqui e essa equação aqui, tá? Já que eu tenho aqui essas tensões com a lei de Ohm que eu usei, tem corrente também, né? Mas eu posso fazer assim, ó. Você concorda que eu posso usar a lei de Ohm, a lei de Kirchhoff das tensões nesse cara aqui, ó? Porque eu tenho todas as tensões envolvidas nessa direção, ó. Concorda? Quem é o primeiro cara que aparece aqui quando eu começo a andar? Não é o menos? Então a gente escreve assim, ó. Menos V1. Continua andando. Quem aparece agora? Mais V2. Continua andando. Mais V2 não. Mais V12. E agora continua. Mais V2. Igual a 0. Então, olha só. O que eu consegui aqui? Eu consegui uma equação V1, V2, V12 e 2, não é? Não encontrei? Só que eu já sei quanto vale V1. V1 vale 2 e 1. Tá vendo aqui, ó? V1 vale 2 e 1. Ó. Não é? Então eu posso escrever assim, ó. Menos 2 e 1. Mais V12. 6 e 2. Tá vendo aqui, ó? 6 e 2. Não é isso? Mais 6 e 2. Mais V2. Quanto é que é V2? 7 e 3.
Isso aqui é igual a zero. Essa equação eu criei saindo da lei de Kirchhoff das tensões, e aqui usei, né, lei de Kirchhoff das tensões mais lei de Ohm, concordam? Certo? Usei lei de Ohm. Agora eu vou usar a lei de Kirchhoff das correntes, ainda não usei. Concorda que eu não usei ainda a lei de Kirchhoff das correntes? Então, ó, pega aqui, ó, esse nó e esse nó, certo? Nó 1, nó 1. Quais são as correntes que chegam? Quem está chegando? Quanto vale aqui? Quanto vale? 1 ampere. Botar 1. Quem é que está saindo? I1 e I2, exatamente. I1 e I2. Então, I1 é igual a I1 mais I2, concordam? No nó 2, quem é que está entrando no nó 2? I2. Quem é que está saindo? I3 e 4. Certo? Agora eu consegui mais uma equação, lei de Kirchhoff das correntes, outra equação, lei de Kirchhoff das correntes. Pronto, já resolvi meu problema. Como assim resolvi meu problema? Resolvi, porque eu aqui tenho equação A, equação B, equação C. Eu tenho 3 equações e tenho 3 incógnitas, certo? Eu posso simplesmente, ó, montar um sistema assim, ó. Montar um sistema assim, quer ver? Vou pegar a equação 1 aqui, vou escrever assim: menos 2 e 1, mais 6 e 2, mais 7 e 3, igual a 0. Aqui, eu vou colocar assim: I1 mais I2. Então, eu vou fazer assim: 1 e 1, mais 1 e 2, mais 0 e 3, é igual a 0. Vocês vão entender porque eu estou fazendo isso, usando esse parênteses aqui. E agora eu vou colocar 0 e 1, mais 1 e 2, mais menos 1 e 3, passei para cá, né? É igual a 4. Pronto. Professor, tá também igual a 1. Desculpa, é igual a 1. Desculpe. Tá? Aí eu montei esse sistema aqui. Legal? Deixa eu botar ele aqui. Aí, galera, vocês que tem a calculadora que eu falei para vocês comprarem lá, 991, 570, sei lá, tem até outras aí, ela faz isso para você. Você coloca lá o coeficiente menos 2, 6 e 7 e a variável lá independente 0. Depois 1, 1 e 0, 1. 0, 1 e menos 1, 4. Entenderam o que eu estou falando? A calculadora faz isso. E aí você vai ter direto o valor de I1, I2 e I3. Ah, eu não tenho calculadora, o que eu faço? Você pode fazer de várias formas. Você pode fazer, por exemplo, por eliminação, né? Você elimina, né, soma as duas primeiras, soma as duas seguintes, aí vira um 2 por 2. Aí depois você também resolve o 2 por 2 por eliminação também, encontrar um, encontrar outro, certo? E pode fazer assim, ó. Aqui, ó, isso aqui também pode fazer. É mais trabalhoso, mas é uma maneira de fazer. É mais trabalhoso, mas é uma maneira de fazer. Como assim? É assim, ó. É matriz, é regra de Cramer. Você coloca aqui, ó, menos 2, 6 e 7, 1, 1 e 0, 0, 1 e menos 1, tá? E aqui coloca 0, 1 e 4. E aí? E aí você tem uma equação matricial, certo? E aí como é que você resolve isso? Vocês não vão lembrar, né? Mas o professor vai lembrar para vocês aqui. Deixa eu só chegar isso aqui um pouquinho para o lado, para não ficar feio. Professor, aí na lei do Kirchhoff das tensões, sim, a denominação deve
tensão 2 seria a tensão 3, que o V3 é... Não, a tensão 3 é 0, né? Então é o V0, digamos assim. E sai que passa na resistência 7. O que passa na resistência 7 é a tensão V2 até V0, ou seja, V2 0. V2 0 é a mesma coisa que V2, certo? Porque é V2 menos V0, só que V0 é 0, tá? Ok? Só que V0 é 0. É sempre V1 menos esse, né? Ou VA menos VB, certo? Só que se um deles for 0, certo? Aí é só V1. Tá legal? Tanto é que eu só usei aqui, ó. Aqui eu só usei V1. Tá vendo? Só usei V1. Aqui eu só usei V2. Mas aqui é a tensão entre 1 e 2. É diferente. Certo? Ok? Tranquilo. Tá? E aí o que eu vou fazer agora? Ó, deixa eu mostrar aqui. Vocês sabem como é que encontra o I1, por exemplo? Vocês lembram como é que é? É a divisão de dois determinantes. É o determinante da variável dividido pelo determinante do sistema. O do sistema você só vai fazer uma vez, porque é o que está sempre embaixo. Que é o seguinte, você vai pegar o menos 2, 6 e 7, 1, 1 e 0, 0, 1 e menos 1. Você faz esse determinante, vai ter um valor. O determinante da variável, você mantém. A primeira variável é essa. Tá? Lembra que é I1, I1, I1 ali? Então você substitui, né, os termos aqui e faz determinante. Vai ficar assim, 0, 1 e 4. E aí repete. 6, 1 e 1, 7, 0 e menos 1. Eu não vou fazer isso não, galera, tá? Mas é assim que eu diria, é assim que a calculadora faz. Pensa bem, se você fosse escrever um programa para calcular equações, vocês não fariam isso? É isso que vocês iam fazer, né? Se fosse um programa de computador, ele ia perguntar quem é o A11, quem é o A12, quem é o A13, quem é o B1, digamos assim, quem é o A21, quem é o A22, quem é o A23, quem é o B2. Ele iria pegar todos esses valores aqui, ó. Entendeu? E aí você, na hora, para calcular os valores, né? Era uma conta, o determinante é uma conta, não é A, B, é A1 vezes A22 vezes A33, mais A12 mais A23, né? Vezes A31, né? Aquele negócio, né? Você ia fazendo uma conta e pronto, fez um programa de calculadora para calcular. Você é calculadora? Não, um programa de computador para calcular, né? Eu não vou fazer isso, tá? Mas a gente poderia fazer dessa forma. Tudo bom? Tudo bem? Ah, mas vamos supor que ele não... Que a gente encontrou o I1, I2 e 3, mas ele perguntou quem é o V1. Ué, quem é o V1? É 2 e 1. Quem é o V2? É 7 e 3. Quem é o V12? É 6 e 2. Então eu encontrei também as tensões, concordam comigo? De repente ele nem quer o V12, ele só quer o V1 e V2. Certo? Porque concorda que o V12 sai de V1 e V2? Então se você conhecer quem é o V1 e o V2, você sabe quem é o V2. Fala. Desculpa, não tem desculpa. Sempre. A deduzir a fórmula da matriz determinante. Sim. Tipo, aí como temos um sistema de 3 incógnitas, 3 equações. Sim. E acho que também era possível usar o método da substituição. Sim, não, você pode fazer também qualquer método para resolver. Só que, você concorda comigo que esse método que a gente está usando aqui, a gente vai fazer bastante conta? Sim, exatamente. Tá, então o que eu vou fazer agora é mostrar, eu estou justamente mostrando que não é bom fazer só o uso de... Nota, eu já fiz muita conta, porque eu já tive que usar conta para encontrar quem eram os V's aqui. Depois eu substituí os V's aqui, e cheguei nessa equação. Depois eu usei a lei de Kirchhoff das correntes para encontrar os outros. E mesmo assim deu um 3×3, não foi isso? Não é? Sim. Ok? Então vocês viram que realmente esse tipo de método é um método que dá um pouco de trabalho, certo?
Será que tem um método que poderia facilitar, né? Então, o método que a gente vai analisar agora é um método, ele é um dos mais completos que existe. Ele serve para qualquer, não tem nenhuma restrição, certo? Por exemplo, eu posso usar análise nodal, né, num circuito tridimensional. Existe circuito tridimensional? Pior que existe, você está entendendo? Né? Lembra que a gente falou do cubo, né? O cubo de resistores até existe. Não é comum? Não é comum, não é comum. Mas, por exemplo, se você quiser fazer uma análise, né, num circuito tridimensional, você tem que usar análise nodal, né? Por quê? Porque você não consegue, um circuito tridimensional é um circuito que você não consegue desenhar diferente, de modo que ele fique plano, certo? Já a análise de malha, que a gente vai ver, obrigatoriamente o circuito tem que ser planar, que a gente chama. Ele tem que, se ele for um cubo, você teria que desenhar esse cubo no papel sem que uma das arestas passe por cima da outra, você está entendendo? Cuidado que às vezes tem circuitos que parecem que eles não são planares, só que é só você puxar o fio. Lembra aquele negócio que eu falei que o fio é flexível? Você pega o fio, faz um outro desenho, dá o mesmo fio e ele fica chapado no... Eu vou mostrar isso depois, quando eu estiver falando sobre isso, é análise de malha. Raramente você vai ter que usar análise de malha. Eu diria que, raramente, a maioria dos alunos gosta mais de usar análise de malhas. Eu vou explicar por que já já. Mas, quando você faz análise nodal, você consegue resolver os circuitos de maneira normalmente mais rápida, porque você chega num número de equações menor. Vocês vão ver já já, tá? Então, como é que você... Como é que é a análise nodal? Como é que funciona a análise nodal? Olha só, a análise nodal, ela é da seguinte forma, né? Então aqui está um exemplo, inclusive esse exemplo aqui é o ideal para você trabalhar com análise nodal. Por que o ideal, Abel? É porque você tem aqui fontes de corrente e resistores. Primeira coisa que você vai fazer, e que meio que está meio na cara, né? Análise nodal, né? Vamos marcar os nós do circuito, né? Vamos marcar os nós do circuito. Como assim? Aqui tem um nó, aqui tem um nó e aqui tem um nó, certo? Eu diria mais, esse nó é esse aqui, ó. Concordam que esse aqui é um nó, é um nozão? E aqui embaixo também tem um nozão, não tem? Então, primeira coisa é você marcar os nós do circuito, tá? Primeira coisa da análise nodal, marcou os nós, claro, tá ok? O que você vai fazer? Agora, você vai determinar um dos nós, você vai escolher para ser um nó de referência, ou o nó que vai ser a tensão que você vai atribuir a ele, tá? Esse nó de referência, eu vou escolher esse aqui. Abel, por que você escolheu esse? Uma das razões aqui, é bem razoável, é o seguinte, quantos componentes estão ligados no nó 1? 3. Quantos componentes estão ligados no nó 2? Quantos componentes estão ligados no nó 3? 4. Aí, uma boa razão. Pega um nó que tem mais componentes ligados a ele. É uma boa, tá? Mas você podia pegar qualquer um. Análise nodal, você pode pegar qualquer nó. Então, vou pegar esse aqui. Esse nó, a gente vai chamar de nó de referência, ou nó terra mesmo. E a tensão dele, V0, vai ser 0. A tensão nesse nó vai ser 0. 0 volts, tá? Aqui, então, V0, também o pessoal chama de V de terra, que é igual a 0 volts. Legal. E aí, primeira coisa que você vai fazer, certo? Aí vão sobrar quantos nós aqui? Um eu já usei, quantos eram? Não, 3, vão sobrar 2, certo? Agora, eu vou pegar as tensões que sobraram em relação aos nós, ao nó de referência, digamos aqui. Quem é o V2? O V2 aqui não vai ser
V2, 0, a gente pode chamar só de V2, né? Porque, não é isso? É só tensão V2. E aqui eu vou chamar de V1. Tá? Legal. E agora, o que a gente vai fazer? Nos nós que sobraram, 1 e 2, eu vou fazer lei de Kirchhoff das correntes. Tá? Se eu vou fazer lei de Kirchhoff das correntes, eu tenho que colocar as correntes. Eu ainda não coloquei, eu vou colocar agora. Então vou colocar uma corrente aqui, ó. I1, eu vou colocar uma corrente aqui, I2, e eu vou colocar uma corrente aqui, I3, certo? Porém, olha só, isso é importante. Quando eu fiz isso, automaticamente eu já tive isso aqui, concordam que eu já fiz isso aqui, ó? Certo? Ok? Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui, esse mais menos aqui, ó, é V1. Concordam que isso aqui é V1? Porque é V1 positivo menos o V0 zerado, certo? V1, ok? Aqui quem é? Esse cara aqui. V2, certo? E esse cara aqui? Esse não é V1, V2, esse não é V1 nem V2 não, ele é o que? É outro, né? Quanto é que ele é? V1, 2, exatamente, a gente já tinha visto isso, ele é V1, 2, certo? Ok? Mas, o que nós estamos vendo aí? Nós não estamos vendo uma lei de Ohm aí, nesses 3 resistores? Eu não posso escrever que V1 é igual a 2 e 1? Eu não posso escrever que V2 é igual a 7 e 3, eu não posso escrever que V1, 2 é igual a 6 e 2, não posso fazer isso? Eu digo mais, eu já podia, se eu quisesse, né, colocar logo as correntes, né, em função, né, dessas tensões. Lembrando que V1, 2 nada mais é do que V1 menos V2, isso é bastante importante. Concordam comigo? É V1 menos V2. Lembra que é V1, 2? O que é VAB? Não é VA menos VB? O que é V1? Não é V1, não é o V1 0? Não é V1 menos V0? Mas no V0 não é 0? Não é isso? Então eu poderia escrever melhor aqui, ó, V1 menos V2 igual a 6 e 2. Está todo mundo acompanhando? Está acompanhando? Ok. E agora? Cara, eu de cara, ó, eu coloquei o quê? Eu coloquei correntes. I1, I2 e I3. Mas eu ainda não tenho os valores dessas correntes. Não usando V1, V2 e V3. Mas já posso tirar direto. Na verdade, eu já poderia ter colocado direto. É o que se faz normalmente. Como assim o que se faz normalmente? O que se faz normalmente, pessoal, é pegar isso aqui, ó, presta atenção, é pegar isso aqui e escrever assim, ó, já direto, ó, I1 é igual a V1 sobre 2, I2 é igual a V1 menos V2 sobre 6, e I3 é igual a quanto? V3 sobre 7. É isso. V3 não, V2 sobre 7. Cuidado. Por quê? Porque olha só, o método das tensões nos nós, ele faz o quê? Primeiro, você pega as 3 nós. Um dos nós é 0. Atenção. O que eu quero descobrir? A tensão no nó 1 e a tensão no nó 2. Certo? Ok? Aí o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu coloco as correntes. E as correntes eu já coloco em função das tensões do nó 1 e do nó 2. Eu já fiz isso? Já. Concordam que é isso aqui? Sim. Não é? Não é isso que eu acabei de fazer? Beleza. Agora, galera, é só partir para o abraço. Como assim partir para o abraço? É só fazer
lei de Kirchhoff das correntes nos nós que você escolheu que não é o de referência. Como assim? Lei de Kirchhoff das correntes nesses nós. Como é que é lei de Kirchhoff das correntes? Correntes que entram igual às correntes que saem. Quem é que está entrando no 9 a 1? 1. Quem é que está saindo? Está saindo I1, mas eu já sei que vale V1 sobre 2, certo? E I2, que vale quanto? V1 menos V2 sobre 2. Agora vamos fazer no outro nó. Sobre 6. Tá. Isso aí vocês vão ter que me corrigir várias vezes, porque eu fico falando, né, e às vezes eu não presto atenção no que estou escrevendo. Então, isso é normal pra caramba, eu erro. E às vezes eu erro nos vídeos, porque eu erro na sala, ninguém fala nada e fica lá no vídeo. Então aí o cara lá fala assim, no minuto 38 você errou. Eu falei, errei, foi mal, desculpa aí, né? Em vez de agradecer pelo vídeo, que ele está estudando, não, ele reclama. Né? Eu estou falando isso é porque a gente de outros caras, os caras das universidades, não só daqui, um monte de gente, galera, fica vendo meus vídeos, cara. Sabe, porque a aula é bem explicadinha, você está entendendo? E está ali gravada, pô. Melhor do que o cara ler o livro sozinho, pô. É ou não é? Então, o cara fica vendo lá. Beleza, ó, a gente já fez uma equação. Agora vamos fazer a outra, ó. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, agora tem o I3, tem essa corrente aqui que é 4. Tem quem que está chegando? O I2, não é isso? Não é o I2 que está chegando? Mas o I2 vale quanto? Vale V1 menos V2 sobre 6. Vai dar quanto? Vai dar o 4 mais o V2 sobre 7. Pronto. Olha só, galera. Lembra que eu tinha chegado lá num sistema de 3 equações e 3 incógnitas? Porra, agora eu cheguei num de 2 equações e 2 incógnitas. Por que o aluno não gosta de fazer isso? Porque tem fração. O aluno erra no que eu vou mostrar agora. O que tem que fazer aqui? Ó? Tem que botar todo mundo sobre 1, aqui sobre 1. Aí pronto, tem várias frações aí, não é? Aí tem que fazer o que aqui? Ó? Aqui não é 6, tem que multiplicar por 6 aqui, tem que multiplicar por 6 aqui. Aqui não é 2, tem que multiplicar por 3 aqui, tem que multiplicar por 3 aqui. Aqui não é 1, não é 6, não precisa multiplicar por ninguém, porque é o 6 mesmo. Beleza. Aqui vai dar 42, não vai? Porque é 6 vezes 7, né? O 6 não é primo, mas o 7 é, então é 6 vezes 7. Então o que você vai fazer? Você vai multiplicar por 7 aqui e vai multiplicar por 7 aqui. Cuidado que é parêntese, tá? Aqui você vai multiplicar por 42, aqui você vai multiplicar por 42. Aqui você vai multiplicar por 6, aqui você vai multiplicar por 6, certo? Agora que está todo mundo igual embaixo, você faz o quê? Risca e risca, certo? E agora vai ficar assim, ó. Eu já vou dar uma primeira arrumada, ó. É 6 igual a 3V1 mais V1 menos V2, certo? E embaixo vai ficar 7V1 menos 7V2 igual 168 mais 6V2, certo? Agora eu vou dar uma segunda arrumada. Vai ficar 4V1 menos V2 é igual a 6, certo? E aí, olha só, 7V1 menos 7V2, esse vem para o outro lado, vai ficar menos 13V2 é igual a 168. Tá horrível? Ah, mais ou menos, né? Mais ou menos. Ok? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar em cima por menos 13. Quando multiplica em cima por menos 13 fica bonito. Olha só, menos 13 vezes 4, né, vai dar menos 52. V1, certo? Menos 13 vezes menos 1 mais 13 V2. Menos 13 dá 6 vezes 3, 78, é isso? 78. Menos. Não é isso? Legal? Agora vamos deixar aqui embaixo do jeito que estava. 7V1 menos 13V2 é igual a 168. Legal? Agora o que a gente vai fazer? Somar. Quando somar vai dar o quê?
menos 45 V1, zerou, vai dar quanto? 90. Porra, caraca, que número bonito! Por quê? Porque V1 é igual a menos 2 volts. Certo? Legal? Menos 2 volts. Legal? Se V1 é menos 2 volts e 4V1 e V2, a gente pode colocar daqui, ó, substitui aqui que tá fácil, né, galera? Ó, passa para o outro lado V2, V2 é igual a 4V1 menos 6, não é isso? Então vai dar V2 igual a menos 8 menos 6 menos 14 volts. Olha que coisa legal. Como assim legal? Os dois valores, tanto de V1 como de V2, foram o quê? Negativos, não é isso? Por que isso aconteceu? Tá? O circuito está feio aqui, deixa eu ver se tem um circuito mais bonito. Tem sim, tem mais para baixo. Ele aqui, ó. Tudo que eu fiz está aqui, viu, galera? Está certo que eu fiz, está vendo? A resposta do livro está aqui, ó. Ok? Mas eu vou explicar. Olha só como é que faz sentido, né? Que isso aqui seja negativo. Olha só porque faz sentido, olha só. Presta atenção. Olha as correntes aqui. Está entrando corrente aqui de 1, não é? Mas na verdade aqui por baixo está entrando uma corrente aqui de quanto? De 4, concorda comigo? Então, teoricamente, as correntes, essas correntes aqui seriam mesmo, porque se V1 é negativo, a corrente não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Vocês concordam comigo? Concordam comigo? Então, a gente colocou a corrente assim e encontrou um V1, só que na verdade deu menos, né? Então a corrente é o quê? É para cá, continua sendo menos aqui, certo? Por quê? Porque é o menos V2 ali, mas é como se aqui, ó, mais menos 2 volts. Você está entendendo o que eu estou falando? Tá? Ok? Então, teoricamente, né, o V3 ele inverte lá para cima, né? Ele fica como se fosse um zero lá em cima. Entenderam o que eu estou falando? Legal, né? Legal mesmo, tá? Então a gente faz sentido depois que você faz o negócio. Vocês entenderam? Essa análise, né? Ó, essa análise que eu fiz, eu resumi aqui nesses passos aqui, nesse passo a passo. Então o que a gente faz? Ó? Aquilo que eu falei, ó, né? A gente análise nodal. Então, primeira coisa, seleciona um nó. Que nó você vai selecionar? Como eu falei, qualquer um. Porém, uma das dicas é pega o nó. Normalmente nos problemas eles já colocam os nós já para você não ter trabalho, certo? Mas seleciona um nó, tá? Aí você vai fazer o seguinte: aqui esse nó de referência, eu não coloquei aqui, o V desse nó de referência é igual a 0 volts, tá? Se você tem 3 nós, sobraram quantos? 3 menos 1, 2. Ou seja, você tem N nós, né? Nos nós que sobraram, né? Nos nós que sobraram, você vai atribuir tensões. Que tensões? V1, V2, V3, V4, V5, certo? Ah, mas e aquele V12? O V12 você não atribuiu, porque você atribuiu no 1 e no 2. O V12 é a diferença entre o 1 e 2, certo? Aí você aplica a lei de Kirchhoff das correntes nos nós que sobraram, não no nó que você está usando, no de referência, certo? E aí é bom lembrar disso, ó. A corrente que passa no resistor entre A e B é o VA da esquerda menos o VB, certo? Sobre o R. Você já pode colocar direto. Eu não fiz isso, mas eu poderia ter. Vocês concordam comigo que eu já podia ter colocado direto as equações aqui assim, ó? Né? Isso aqui não foi LKC que eu usei aqui, ó, lei de Kirchhoff das correntes? Eu já podia ter colocado aqui direto. Por quê? Porque isso aqui, galera, né? Isso aqui é uma coisa que sai da lei de Ohm. Então eu já posso aproveitar para economizar tempo. Só não pode errar, certo? Ó, se tem só uma tensão, é mais fácil. Quando tem duas, não pode errar. O aluno normalmente erra aqui, tá? É quando ele faz o V12 ali, o VAB, certo? Ok? E é isso, tá? Resolve dessa forma, ok? Então,
a gente já fez aqui a resolução. Vamos fazer outra aqui, né? Eu vou até não adiantar muito, colocar só assim o circuito, né? Note que nesse aqui eu também só tenho fontes de corrente, só que uma das fontes é o que? É uma fonte dependente, certo? Tá vendo que ela é dependente, né? Mas é corrente. Pô, o cara aqui já deu um ajudona pra gente, né? Ele já colocou o nó de referência. Como assim? Olha, ele já meteu aqui um nó de referência. Esse é o nó 0. Aqui V0 é igual a 0, certo? Ok? Tá. Aí sobraram quantos nós? Um nó. Notem que isso aqui é um nó também, hein? Tá? Sobrou 3, né? Sobrou 3. Ok? Esse aqui tá fácil de ver que é um nó. E esse aqui também é um nó. Esse aqui também é um nó, hein? Ok? Tá. Aí o que ele fala? Usar, né? Aí aqui vai ser V1, aqui vai ser V2 e aqui vai ser V3. Tá? Legal. Então, o que ele manda fazer já? Ele manda fazer direto. Tem que colocar as correntes, né, pessoal? Tem que colocar as correntes. Vamos colocar as correntes, ó. Como é que você coloca as correntes? Meu amigo, do jeito que você quiser. Só que a partir do momento que você colocou as correntes, você pode, por exemplo, colocar todas da esquerda para a direita e de cima para baixo, como você quiser, certo? A partir do momento que você colocou as correntes, notem, essa corrente aqui eu não precisava ter colocado, já estava aqui, né? Certo? Isso aqui já era uma corrente, então já tem aqui. A partir do momento que você colocou as correntes, você vai fazer o quê? Você vai fazer lei de Kirchhoff das correntes aqui, aqui e aqui, certo? Note que esse nó é assim, hein? Certo? Ok? É importante mostrar isso. Por quê? Vocês vão ver já já, tá? Vamos lá. No 9E1, né? No 9, já vou colocar a corrente direto. Não vou nem usar aquele método que eu falei, né? De chegar e fazer a lei de Ohm, não. Já vou usar direto aquele negócio de VA menos VB sobre as coisas, certo? Qual é a corrente que está chegando aqui nesse nó, que a gente conhece? Vamos lá, primeira corrente está chegando. Vamos lá, deixa eu botar aqui. 3 amperes. Beleza, então é 3. 3. Tem corrente saindo desse nó? Então, tem mais alguma chegando, não? Não. Tá, duas, quais são as que estão saindo? E X, só que não é X. Não é X que a gente vai usar. A gente já vai usar um método. O X não está entre o V1 e o V2? Não é? Então isso aqui é V1 menos o V2 dividido por 2. Isso. É isso que a gente vai fazer. Você tem que aprender a fazer assim. Esse é o método. E tem essa corrente aqui em cima, que eu não vou nem botar um nome também. Já vou escrever ela como sendo o quê? V1. Olha só, isso não é V1? Aqui também não é V2? V2, desculpa. Opa, ninguém reclamou, hein? V3. Sobre 4. Legal, já fez a primeira equação. Certo? Qual é a segunda equação? V2. Olha só, agora no V2, né? Agora vamos lá no V2. Agora tá, essa aqui você vai ter o quê? Essa aqui quem está chegando é o Ix. O Ix a gente já sabe que é V1 menos V2 sobre 2. Já estou usando de... Ah, eu não quero fazer assim, eu quero fazer uma linha a mais. Pode fazer se você achar que é melhor, mas vocês estão entendendo que eu já tenho que fazer isso para acelerar a minha resolução? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então olha só, quem vai sair? Quem vai sair é V2 sobre 4, né? Que é V2 menos V0, V2 sobre 4, mais V2 menos
V3 sobre 8. Certo? Ok? E aí? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Que aqui ficou grande. Vou ter que diminuir. Pronto. Agora eu vou fazer mais uma. É a última. Quem é que está chegando no V3 aqui? Quem é que está chegando no V3? Está chegando V1 menos V3. V1 menos V3 sobre 4. Está chegando V2 menos V3 sobre 8. E está saindo, você pode até escrever assim, 2 e x, certo? Legal? 2 e x. Ah, você não colocou o x direto, porque na verdade não estava escrito, não dá para você colocar o x direto ali. Até dá, vocês estão entendendo? Você pode colocar 2 e x. Só que 2 de x, a gente sabe que o x vale quanto? V1 menos V2 sobre 2. Então vai ser 2 que multiplica V1 menos V2 sobre 2. Certo? Ok? E agora? Agora é resolver esse problema. Como assim? Vamos ver se a gente vai conseguir chegar nisso aqui. Né? Ok, essa é a resposta. Mas eu vou resolver. Como é que eu vou resolver? Ó, vou pegar esses caras aqui que eu já equacionei. Veio até coisa demais aqui, mas não tem problema não. Deixa eu pegar de novo. Aumentar um pouquinho, né? Para a gente não ficar com tudo perto, tudo escuro, né? E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, deixa eu diminuir. Tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, isso aqui é sobre 1. Aqui é sobre 2 mil. Aqui eu pode até vai ficar sobre 1, né? Concordam comigo? Vai ficar sobre 1 aqui também? Olha só o que eu vou fazer. Eu não vou nem usar isso aqui porque eu já estou usando aqui direto. Aqui eu vou multiplicar por 4, multiplicar por 4. Aqui vou multiplicar por 2, multiplicar por 2. Aqui vou multiplicar por 4, por 4. Aqui é por 2, aqui é por 2. Aqui não precisa. Aqui é por 8, aqui é por 8. Aqui não precisa, aqui é por 2, aqui é por 2. Já vou escrever tudo sem os denominadores, já em vermelho aqui, vai ficar 12. É igual a 2V1 menos 2V2 mais V1 menos V3, certo? Depois, 4V1 menos 4V2 é igual a 2V2 mais V2 menos V3. 2V1 menos 2V3 mais V2 menos V3 é igual a 8V1 menos 8V2. Galera, já ficou 3 equações de 3 em 4, certo? Que é o que eu quero descobrir. Descobrindo V1, V2, V3, eu encontro tudo. Eu encontro X, eu encontro tudo. Certo? Mas vamos supor que ele queira V1, V2, V3. Certo? Então vamos fazer agora a segunda arrumada. Né? Segunda arrumada. 2V1 mais V1, 3V1. Menos 2V2. Menos V3 igual a 12. Depois, 4V1. Menos 7V2. Mais V3 igual a 0. Depois, menos 6V1, é isso? V1, V2, V1. Não, 8, tem mais V1? Tá, então é menos 6V1, não é isso? Que mais? Mais V2 mais 8, 9V2.
menos 3V3, é isso? Menos 3V3 igual a zero. Macete, quando tem um monte de coisa assim, pessoal, você vai riscando, sabe? Isso eu faço pra caramba. Então, por exemplo, usei o V1, né? Ó, V1, já foi. Certo? Aí eu coloco 3V1. Entendeu? Para não pegar. Eu estou falando isso, eu uso isso, galera. É macete desde a época do pré-vestibular. Você está entendendo? Vou riscando, sabe? Aí, ó, por exemplo, V2 já foi, aí já foi, V3 já foi, depois o 12, entendeu? Assim não tem como errar. Olha só, aqui é dividido por 3, não é? Então aqui pode ser, ó, eu posso colocar aqui em vez de 6 eu coloco 2. Aqui em vez de 9 eu coloco 3, e em vez de 3 eu coloco V3. Olha que coisa legal. Por que coisa legal? Olha só, soma essas duas aqui, né? Aí vai ficar 7V1, não é isso? Menos 9V2 igual a 12. Soma essas duas aqui. Vai dar 2V1 menos 4V2 igual a 0. Aí direto aqui você já sabe que 2V1 igual a 4V2, ou V1 é igual a 2V2, certo? Se V1 é igual a 2V2, né, substitui, né, na equação aqui de cima, certo? Ok? Vai ficar 14, é isso? 14V2 menos 9V2 é igual a 12. Aí dá 5V2 é igual a 12. Aí é fácil, né? Aí dá V2 igual a 2,4. Porque é 10V2 igual a 24. Lembra? O macete quando tem 5 é sempre multiplicar por 2, não é isso? Então vai dar V2 é igual a 2,4 volts. V1 é igual a 4,8 volts. E o V3 vai ser 12. Não, 12 não. 3V1, né? 3V1 na verdade dá. Você pode até colocar aqui 6V2, né? 6V2, não é isso? Não é isso? 6V2 menos 2V2, certo? 6V2 menos 2V2 é menos 12, é isso? Certo? Tá? E aí vai dar 4V2. 4V2 dá 9,6. Pronto, já encontro o V3. Tá? Deu certo? Deu? 2,4, exatamente isso, menos 2,4. Certinho. Viram? Mesmo sendo um problema aí considerado difícil, isso aqui é considerado difícil, galera, tá? Foi tranquilo usar o método, não é rapidinho. Onde é que o aluno erra, né? Eu até falei para o aluno fazer isso, mas se você se sentir mais confortável, né, você pode colocar os valores aqui das correntes, tá? I1, I2, I3, e aí trabalhar com I1, I2, I3, Ix, entendeu? E depois ir substituindo, tá? O aluno erra, talvez até seja culpa minha, porque eu mando ele falar direto, não colocar I1. Coloca I1 não, coloca V1 menos V3 sobre 4. Não coloque 2 não, coloca V2 sobre 4. Não coloque 3 não, coloca V2 menos V3 sobre 8. Não coloque X não, coloca V1 menos V2 sobre 2. Ah, mas você colocou X lá. Coloquei X lá porque estava realmente aparecendo aqui, eu não tinha que calcular o X. Vocês estão entendendo? É que se fosse uma outra corrente eu teria que calcular, concorda comigo? Não tinha. Ah, mas aí tem lá o X que você já encontrou quem era. Beleza. Entendeu? Beleza, faz assim. Tá? Mas tem que lembrar que o X é V1 menos V2 sobre 2. Tá? É a corrente que passa entre o nó 1 e o nó 2.
Legal? Essa é a corrente de referência. Tá? Então, às vezes o aluno erra por causa disso. Tá? E muito na hora, mais vamos combinar, né? É por isso que às vezes, professor, fiz o raciocínio todo certo, mas errei na conta. Realmente, se você fez tudo certo aqui, ó, você vai ganhar o ponto. Você vai perder ponto se você errar na conta, não tem como fazer. Mas vamos combinar que se você fez tudo certo aqui e não errou na hora de passar isso para a calculadora, né? Você errou, você não fez tudo certo. E dá errado, você errou. Então tem algum sinal que você trocou, tem alguma multiplicação que você deixou de fazer, vocês estão entendendo? Porque é o que eu falo, tem que ficar multiplicando em cima, tem as frações, né? Então tem que ficar multiplicando em cima e embaixo, a coisa complica, tá? Realmente, certo? Agora, eu não vou, a primeira turma eu perdi mais tempo, nessa aqui eu perdi menos. Por quê? Porque eu não errei, não é que eu tenha errado nada na primeira turma não, mas é que eu já fui pelo caminho, eu já cortei caminho, estão entendendo? Para vocês poderem ter um entendimento melhor, certo? Mas, olha só, como é que a gente faz quando a gente vai trabalhar com análise nodal, quando tem uma fonte de tensão, né? Quando tem uma fonte de tensão. Aí, realmente, nós temos um problema, tá? Nós temos um problema, que é o seguinte, né? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer, você vai colocar os nós. Então, beleza, vai colocar os nós aqui, ó. Um nó aqui, tá certo? E um nó de referência aqui. Tem mais algum outro nó? Não tem, tá? Porém, né? Lembra que a gente faz o quê? O que a análise nodal nos diz? Ó, manda eu colocar as correntes. Olha uma dica boa para vocês não errarem na hora de colocar as correntes. Ó, uma dica boa, ó. Olha só, você já coloca a corrente aqui e já coloca o valor dela, ó. V1 menos V2 sobre 10, certo? Aqui você já coloca o valor dela. É uma dica boa isso aqui. Você já pode colocar, ó, V2 sobre 4. Aqui, você já coloca o valor dela. Isso é uma dica muito boa. Vale o quê? V1 sobre 2. Porém, galera, tem mais uma corrente nesse circuito que eu não consigo colocar o valor. Eu não vou ter que fazer lei de Kirchhoff das tensões nos nós que sobraram? Olha só, os nós que sobraram não são esse e esse. Esquece essa coisa que está em amarelo aí, só está atrapalhando. Concordam comigo? Eu sei qual é essa corrente? Sei, quanto é que vale essa corrente? V1 menos V2 sobre 10, que é a mesma que está saindo aqui, concordam? Certo? Eu sei qual é essa corrente aqui? Sei. Sei qual é essa corrente aqui? Sei. Sei qual é essa corrente aqui? Sei. Sei qual é essa corrente que está aqui? Sei. Mas eu sei qual é a corrente que está aqui? Não sei. Tem corrente aí? Tem. Sabe por que tem? Eu até sei quanto vale essa corrente, ó. Essa corrente, se eu pensar aqui nesse nó, ela vale ela vale essa mais essa menos essa. Concordam comigo? Concordam? É essa corrente. Mas eu não consigo afirmar. E aí como é que fica? Pô, aí meu amigo, aí a coisa pega. Mas não pega não, na verdade fica até fácil, vou explicar por quê. Olha só, você pode escrever as equações agora. Quando acontece isso, o que você vai fazer é o seguinte, ó, presta atenção, essa é uma dica de ouro, tá? É como funciona quando você tem uma fonte de tensão. Vocês concordam comigo que se eu fizer um nozão aqui, aí não vai ter nenhuma corrente desconhecida? Concordam? Não vai ter nenhuma corrente desconhecida? Porque olha só, essa eu sei qual é. Essa eu sei qual é. Ok? Essa eu sei qual é. E essa eu sei qual é. Concordam comigo? Aí aquela corrente lá de cima, não interessa. Eu, quando coloquei o nozão, eu englobo todo mundo que está em paralelo com a fonte de tensão. Todo mundo que está em paralelo. A única coisa que está em paralelo com a fonte de tensão é esse resistor, não é?
Eu não preciso dele agora. Vocês vão ver que eu não preciso dele. Tá? Ok? Inclusive ele não é necessário para fazer esse problema. Tá? Não é necessário. Tá? Eu sei até qual é essa corrente aí, mas não preciso dela. Por que eu sei essa corrente aí? Porque eu sei que o V1 vale, o V1 menos V2, que é o direito menos o esquerdo, vale menos 2, digamos assim. O V2 menos o V1 não vale 2 volts? V2 menos V1 não vale 2 volts? Que é aqui, ó, mais, não é isso? V2 menos V1, ó, não vale 2 volts? Então V1 menos V2 vale quanto? Vale menos 2. Então a corrente seria menos 2 sobre 10, ou seja, 0,2 amperes, certo? Porém, menos 0,2 amperes, então não está nessa direção não, né? Vocês concordam que ela não está nessa direção não? Ela estaria aqui, né? 0,2 amperes. Eu poderia colocar isso aqui no problema, sem problema. Não é necessária essa corrente, não é necessária. Ela não ajuda em nada. Por que não ajuda em nada? Porque não vai me ajudar a descobrir qual é a corrente que está passando aqui. Vocês estão entendendo? Essa corrente está passando nesse resistor, mas nessa fonte tem uma outra corrente passando. Entendeu? Tem uma outra corrente passando. Tá ok? Que não é o que eu quero saber. Eu até posso descobrir depois qual é a corrente que está aí. Por quê? Porque eu sei que essa vale 0,2. Eu sei que essa vale 7. Eu vou descobrir quanto vale essa. Eu tenho como descobrir a que passa na fonte. Eu posso perguntar um dos problemas. O problema poderia ser o seguinte: calcule a corrente que passa na fonte de 2 volts. Entendeu o que eu estou falando? Poderia ser esse. Ok? Legal? Mas não é. Ele aqui está querendo quem é V1 e V2. Certo? Sabe o que você vai fazer? Como eu falei, você vai criar um nozão mesmo, que engloba a fonte e tudo que está em paralelo com ela. Então vira um nozão. Estão vendo? Estão vendo? A gente chama isso de... Tem até nome de nó. A gente chama isso aqui de supernó. Ok? Tá. E aí? E aí tem uma coisa interessante, ó. Tá? Aqui é V1 e aqui é V2. Eu vou fazer a lei de Kirchhoff das tensões fora dos nós de referência. Quais são os nós de referência? Qual é o nó de referência? É esse aqui. Só que fora do nó de referência só sobrou um nó chamado de supernó. Então eu só vou fazer uma lei de Kirchhoff das correntes. Certo? Então vai ficar assim, ó. Quem é que está chegando aqui? 2. Concorda? No supernó. Quem está chegando? 2. Quem é que está saindo? Espera aí, 2 igual a V1 sobre 2. 7, beleza? Porra, mas Abel, aí não dá, porque está faltando uma equação. Não está faltando uma equação? Está faltando uma equação. Não está faltando uma equação? Por quê? Porque eu só tenho 2 incógnitas. Está faltando uma equação. Cara, só que eu tenho a equação aqui no próprio supernó. Olha só. Ele me diz que V2 menos V1, que é esse cara positivo, menos o negativo, dá quanto? É igual a 2. Pronto, acabou. Resolvi. Pronto, já tem a segunda equação. Essa equação aqui, a gente chama de equação. Sempre vai ter essa equação. Professor, perdão, fez uma equação ou LKT? É LKC. Certo? Só que agora só está pegando a definição de tensão. Tensão entre 2 pontos é V1 menos V2. Não é nem LKC, nem LKT. É a definição de tensão. Tá? Essa chama de equação da supernó. Agora aqui é LKC. Certo? LKC porque sobrou o nó. Nó, então LKC. Né? O que está lá dentro é uma fonte. Então você já tem a equação. Podia ser até uma fonte controlada, você ia ter a equação. Não tem problema, ia ter a equação. Vamos supor que fosse uma fonte controlada de, por exemplo, uma coisa assim, ó, que valia 3 V2, sei lá, alguma coisa assim, sei lá, uma invenção qualquer aí, entendeu?
3 e 7, 3, sei lá, e X, ou alguma coisa assim, eu não sei. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu poderia fazer isso sem problema, tá? Ok? Aí que você ia escrever V2 menos V1 igual a 3 alguma coisa. Entendeu o que eu estou falando? Mas então só deixa eu fazer isso aqui, tá? Tá? Então isso é legal, isso aqui é LXKC, tá? É legal isso aqui, dá pra gente resolver dessa forma. Mas claro, aí você começa a ter mais dificuldade de enxergar as coisas. Mas o macete é isso que eu falei. Tem os nós, escreve todas as correntes que você tem com aqueles nós. Notem que uma aqui, eu podia até ter escrito ela assim, ó, 0,2 volts. Mas como é que eu escreveria normalmente? Escreveria assim, ó, digamos assim. V2 menos V1, ou V1 menos V2, tanto faz. V2 menos V1 sobre 10. Certo? Aqui. Por que você colocou V2 menos V1 e não V1 menos V2? É porque V1 menos V2 seria do V1 para o V2. Mas como o V1 era o negativo, não faz sentido você fazer isso. Faz sentido, a corrente é sempre do positivo para o negativo. Principalmente porque aqui vai ter um positivo, concordam? Se aqui é positivo, né, e esse cara está em paralelo aqui, né, isso aqui é um nó só, concordam que isso aqui é um nó só? Aqui também é um nó só. Se aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é negativo. Se aqui é positivo e aqui é negativo, a corrente vai para cá. Se a corrente vai para cá, é V2 menos V1 sobre 10, certo? V2 menos V1, ele diz que vale 2, ele está dizendo isso, é uma fonte. Ele está dizendo, né? Se você tem uma fonte aqui, ó, a gente chama de VAB. Se ele fala que vale, isso aqui é VA, isso aqui é VA, isso aqui é VB, isso aqui é negativo, isso aqui é positivo, VAB igual a 3 volts, por exemplo. Então é VA menos VB, certo? Legal? Se fosse negativo, o que ia acontecer? Se fosse VA, se fosse menos 3 volts, o que tinha que fazer? Isso aqui seria positivo, isso aqui negativo, certo? Ok? Ficou entendido? Tá? Legal, né? A gente vai usar isso aqui bastante coisa, tá? A gente vai fazer isso aí, né? É o supernó, já expliquei, né? Na outra turma nem deu tempo de explicar assim, né? Mas eu já vou fazer um exercício com supernó. Ó, esse aqui já é o supernó, né? Ok? Ele fez, né? Na verdade é o que a gente estava fazendo? É o que a gente estava fazendo. Aí eu vou fazer esse aqui, ó. Aquele lá eu não terminei, né? Eu vou fazer aquele lá e depois eu vou fazer esse aqui. Olha como é que esse aqui tem 2 supernós, estão vendo? Está vendo que ele tem 2 supernós? Um com fonte controlada, sabe? Mas dá para fazer na boa, tá? Esse exercício aqui é o melhor para fazer, como tem mais fontes de tensão do que fontes de corrente, seria usar motos de malha. Só que aí tinha que usar um negócio que a gente chama de supermalha. Supermalha por quê? Porque tem um filho da puta aqui. Esse cara aqui, ele é um quê? Ele é uma fonte de corrente, entendeu? E a gente quer usar malha quando só tem fonte de tensão. Aí a gente faz a supermalha. Como é que se faz supermalha? Você tira o cara que está aqui e aí você sabe que ele vai gerar uma equação, porque quando você trabalha com malha, você coloca correntes assim, ó. Então são 4 correntes aqui, né? Olha como é que você trabalhar às vezes com supernó diminui as suas equações, ó. Aqui, ó, você se você for trabalhar com malha, você ia ter que encontrar essa corrente 1 e 2 e 3 e 4, por exemplo, certo? Se você vai trabalhar com nó aqui, ó, né? Você só tem 2 supernós, um aqui e outro aqui, certo? Mas tem mais nós no circuito? Tem esse nó aqui, tem esse nó aqui, tem esse nó aqui, tem esse nó aqui. Estão vendo? A gente vai usar esses nós? A gente vai, sabe por quê? Para eu descobrir qual é essa corrente aqui, por exemplo, eu vou usar esse nó. Estão vendo? Para eu descobrir essa corrente aqui, eu vou usar esse e esse. Estão vendo? Vou precisar descobrir qual é essa corrente, certo? Para descobrir essa corrente aqui, eu vou usar esse e esse. Estão vendo? Está vendo que está aparecendo aqui? Ok? Mas as correntes aqui dentro, essas aqui eu não consigo descobrir, né? Para descobrir essa corrente eu vou usar esse, para descobrir essa corrente eu vou usar esse. Não sei se vocês entenderam. Eu já posso colocar aqui, ó. Quanto é que vale essa corrente aqui? É V1 sobre 2. Quanto é que vale essa corrente aqui?
V3 sobre 4, né? Essa aqui, né? A de cima vale V2 menos V3 sobre 6. Quanto é que vale essa aqui? V4 sobre 1. Quanto é que vale essa aqui? V1 menos V3 sobre 3. Sobre 3. Quem? V1. Aqui? Não, aqui é V4 mesmo. Eu peguei e botei V4 simplesmente aqui. Professor, essa aí é que você escreveu, professor, essa V1 menos V3 é igual a VX, tá lá? Calma, aí vou escrever agora. Aí eu tenho outras equações, certo? Agora tem uma equação para VX agora. Calma. Eu sei que V3 menos V4 é igual a 3VX. Tem outras equações. Aqui eu consigo fazer uma equação para V1 e V2. Eu sei que V1 menos V2 é igual a quanto? 20. Vocês estão entendendo? Eu estou pegando as equações todas agora. Ó, eu tenho essa equação aqui. 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 Tenho essa equação aqui. Tenho essa equação aqui. Tudo isso aqui eu tirei do problema. O que eu tenho que encontrar mais aqui ainda para resolver meu problema? Aí eu tenho que fazer lei de Kirchhoff das tensões nesse supernó aqui. Tem alguém em paralelo com ele? Não tem, não tem. Esse 3 não está em paralelo com ele, estão vendo? Ele não está em paralelo. E aqui, ó. Professor, e essa tensão aí da corrente? A gente vai ver na aula que vem, fica tranquilo. Eu estou só dando uma adiantada, fica tranquilo. O que vai acontecer aqui? Quem é o VX? O VX é esse, ó. Aqui, se eu quiser, eu agora preciso saber quem é o VX, mas o VX ele já deu. O VX é essa tensão menos essa tensão. É V1, VX é quanto? V1 menos V4. Certo? Legal? Não precisa usar VX. É VX é V1 menos V4. Eu vou fazer isso devagar, galera, calminha. A gente vai fazer, inclusive, o mais fácil antes. Que a gente nem terminou, aquele que a gente, o da aula que a gente fez, a gente nem terminou. Entendeu? Sabe? Certo? O que eu ia fazer aqui? Não é só isso, depois a gente tem que encontrar mais equações, né? Aí você vai ter que colocar, ó, essa corrente está saindo, essa corrente está entrando, essa corrente está saindo, essa corrente está saindo. Então aqui você ia escrever V1 10 é igual a V1 sobre 2 mais V1 menos V3 sobre 3 mais V2 menos V3 sobre 6. Tá vendo? E encontrar essa primeira equação desse supernó. Depois você ia colocar V2 menos V3 sobre 6 que está entrando é igual a V3 mais V4 é igual a V4 e isso aqui está entrando também. Então essa mais essa é igual a essa mais essa. Entenderam o que eu estou falando? E aí você sai e resolve. Ah, mas é muita conta. Sim, contas. Contas. Não posso fazer nada, né? O que eu posso fazer é tentar números redondos, pelo menos, certo? E os números aqui são todos redondos, né? Tá ok? Eu prefiro sempre colocar, inclusive tem vários livros que usam muito quilo-ohm, né? Que é mais comum, né? Porque as correntes são de miliamperes, etc. Mas eu prefiro sempre colocar problemas com ohms, porque quando você vai colocar quilo-ohm, o que você pode colocar na cabeça é o seguinte: tudo que você encontrar depois vai ser em miliamperes, você está entendendo? Né? Mas, por quê? Porque a resistência aumentou, você encontra o miliampere, o volt não muda, sabe? Mas isso acaba confundindo o aluno. Eu prefiro fazer dessa forma aqui, tentar achar os exemplos mais fáceis. Eu agora já decidi, né? Tanto em sinais e sistemas quanto em circuitos, as minhas provas eu vou acabar pegando de provas. Tem vocês sabem que aqui no Brasil, para o cara ser advogado, ele tem que fazer a prova da OAB, certo? Isso não existe com medicina, por exemplo, né? Mas eu acho que daqui a algum tempo, talvez exista. E eu acho que com engenharia também, talvez exista, certo? Por quê? Porque a qualidade dos cursos é ruim, né? Tirando o nosso curso, que foi a melhor engenharia elétrica do Paraná, tá? É coisa pra caramba, galera. A gente é melhor do que as federais. Ué, mas não tem bom laboratório, professor?
Sim, mas isso não quer dizer que a gente não consegue formar bons alunos. Isso aqui foi a nota do ENAD. O ENAD é a nota do engenheiro que sai formado por aqui. Que vamos combinar, é o cara faz uma prova, ele faz uma prova, o ENAD é uma prova, né? Não é todas as engenharias que fazem todos os anos, mas algumas engenharias fazem. Nós fomos a maior nota do Paraná. E não foi uma nota pequena, foi uma nota 5, a nota máxima. Ela é a maior nota, foi da UEM, certo? A nota comparável a notas das outras universidades do Brasil inteiro, foi uma das maiores notas que teve. Porra, para o nosso curso foi uma coisa muito boa, certo? Ok? Ou seja, pelo menos essa turma aí que se formou, a turma. E por que eu estou falando sobre isso? Tem na Índia existe uma prova para os engenheiros, sabia? Acho que vocês não sabiam, chama-se GATE, portão, teoricamente, né? Mas é uma sigla, não tem nada a ver com portão, mas tem a ideia é até boa, né? Usar a sigla com o nome portão. Por quê? Porque lá também formam-se muitos engenheiros, alguns engenheiros fracos, digamos assim, né? Então, eles fazem essa prova, tá? E essa prova tem, inclusive, preparações, tem gente que se prepara para essa prova. As particulares aqui de Maringá, não se enganem, elas se preparam, né? Para o quê? Para manter uma nota boa. Eles fazem preparação para os alunos que vão fazer o ENAD. A gente não fez preparação nenhuma, não. Os alunos saíram daqui e foram fazer a prova. Eu estudei no Instituto Militar de Engenharia, considerado, junto com o ITA, as melhores escolas de engenharia do Brasil. O meu curso, o IME, por exemplo, desde que foi criado o ENAD, na minha especialidade, que é engenharia elétrica, nós somos os primeiros do Brasil. Nunca fomos nem segundo. Segundo, o ITA já perdeu o segundo lugar. Quase sempre é o ITA, né? Na engenharia elétrica, o ITA é primeiro em algumas outras engenharias. Até tem engenharia que o IME não tem, então eles são primeiro. Por exemplo, engenharia aeronáutica não tem no IME, né? Tem no ITA, eles são primeiro, né? Mas tem outras engenharias aeronáuticas no Brasil? Tem na Federal de Santa Catarina, tem em Itajubá, né? Mas é o ITA, né? Agora, a gente, em engenharia elétrica, eletrônica e de telecomunicações, desde que foi criado a prova, nós tiramos o primeiro lugar, entendeu? É impressionante, é questão de honra quase, né? Mas eu confesso, o IME prepara os alunos para fazer a prova, tá? Já são alunos bons, né? Preparados, então, eles quase sempre a melhor nota, assim, os caras tiram, a prova vale 10, certo? Aí os caras tiram, por exemplo, 8 e 9, entendeu? O resto, segundo lugar, tira 7,5, sabe? Porque a maioria das outras universidades, como o próprio UEM, não prepara o aluno. Só vai lá e faz, entendeu? Mas, vocês veem, esse GATE aí da Índia, é isso. E aí eu tenho vários livros que tem as provas do GATE. Eu estou pensando seriamente em usar as provas do GATE para passar para vocês como prova mesmo. Por quê? Porque é o que o engenheiro teoricamente tem que saber, entendeu? Em vez de ficar claro que tem questões difíceis e tem questões fáceis. Algumas provas do GATE são até de múltipla escolha, mesmo em engenharia, né? Aqui, circuitos elétricos, sinais, sistemas, não tem como fazer múltipla escolha, né? A gente tem que fazer, assim, em coisas de teoria sim, mas teoria a gente sabe que a gente vai usar principalmente circuitos, pô, é prático o tempo todo. Teoria é fácil, eu já falei lei de Kirchhoff e lei de Ohm, pronto, acabou. O resto eu estou usando alguma coisa aqui que não seja lei de Kirchhoff e que é lei de Ohm? Não, estou usando, só que estou usando métodos que simplificam, vocês entenderam? Se eu fosse fazer esse problema usando as leis de Kirchhoff e as leis de Ohm só, eu ia botar corrente pra cacete aqui, ia dar um trabalhão, galera, sabe? Ia dar muito trabalho, né? Assim não, assim a gente consegue simplificar. Mesmo assim, não quer dizer que fique fácil, certo? Ficou entendido para vocês? Até sexta-feira. Grande abraço.